Bom dia, irmãos, sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer Ele pela noite que nos deste, pela vida, essa vida nova que nós estamos em Cristo, que é só pela fé. Se não fosse pela fé e a aceitação do Filho de Deus, no sacrifício dele que ele realizou na cruz, nós não poderíamos dizer que aquela certeza absoluta que estaríamos salvos, porque Jesus pagou toda a dívida do homem para com Deus. Ele assumiu tudo a conta da humanidade, mas só que o que ficou para a humanidade fazer é crer, e aceitar. Então está aqui a dívida, ele pagou agora. E nós vamos continuar o estudo de Lucas, que nós começamos aquele dia, né? Fomos até o versículo 3, que está marcado aqui, né? Se os irmãos, se alguém marcou aí. E vamos agradecer a Deus pela noite que nos deste, mais uma vez. Pedir a Deus que nos abençoe no estudo da Tua Palavra. E os hinos que vamos cantar, louvar ao Senhor. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que Tu nos está dando. Agradecemos pelo sol que está iluminando essa manhã tão bela. Todas as manhãs, o início, fim da noite, o início do dia, Senhor, que Tu vem dando para o mundo todo. E às vezes poucos que reconhecem isso e agradecem a Ti por isso. E nós agradecemos. E pedimos agora que nos abençoe mais uma vez este culto aqui, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações e em mim, me dando mais sabedoria para poder entender a Tua Palavra e explicá-la, mas como ela é, o que significa, o que Tu queres de nós, e que nós pedimos a Ti. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, e também pedimos em favor daqueles que não vieram, que não vêm no culto de manhã, e pedimos em favor das famílias nossas, onde estão neste momento, nossos filhos, os nossos parentes na carne, todos eles, irmãos, outros parentes das esposas. É isso, Senhor, Tu conheces já os nossos pedidos antes de nós pedirmos. E a irmã Rosa também, a Rosa Lema, nossa irmã, que comunicou ontem, o desejo dela, Tu sabe, é de vir e não pode estar presente por causa da enfermidade. Pedimos em favor dela, Senhor, e da família. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor? 222. Quanto? 222. 222.
162. Veio aqui uma não. 68. É 8 ou 2? 62.
Senhor, tem misericórdia de mim. Amém. Não é para demorar. Bom, nessa manhã, Amém? No Evangelho de Lucas, o Antônio leu o versículo 3, depois eu vou explicando ele, aí vem carreado. Se dá tempo de alguns de mandar uma lida antes no próximo versículo, do Antônio, depois do Marina, minha velha. pareceu também a mim conveniente escrever aqui com excelente teórico, por sua povo, por sua ordem, havendo ligado e formado o funcionamento de tudo que precisa. Agora outra versão. Eu fui estudar um pouco hoje de manhã e fui pegando a outra versão junto. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada em investigação de tudo, desde a sua origem, dar por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então aqui está falando, depois de acurada investigação, ou apurada investigação, aqui ele falou, está escrito assim, acurada investigação, ou tendo tido um pleno conhecimento. Então, quando estava escrevendo,
para Teófilo. Então ele examinou bastante bem, com investigação, né? E quando ele viu que ele tinha um pleno entendimento na sua investigação, que foi meticulosa disso, os escritores da Bíblia, irmãos, foram motivados pelo Espírito Santo de escrevê-lo tudo para o homem lerem, para nós estudarmos, para nós meditarmos, para nós aprendermos, ter e prestando bastante atenção e oração, para poder passar para frente, para poder falar para o outro. Então, precisamos investigar bem. Depois de ter informado com diligência, com zelo, com cuidado, e tendo entendido todas as coisas, desde o princípio, desde a origem, ele confirmou com certeza a fidelidade destes fatos, falando do escritor, dos testemunhos, dos testemunhos oculares, testemunhos que viram, né? Para depois escrever. Não pode estar. A Bíblia foi escrita com muito cuidado, guiada pelo Espírito Santo. Não foi o homem que escreveu assim, deu no pensamento a ideia dele e escreveram os escritores. Eles para escrever isso, para dar testemunho, para poder falar. Os que presenciaram tudo que aconteceu com os discípulos, com os apóstolos, com Jesus Cristo. O Evangelho é isso, conta da vida de Jesus. Depois vai falar de João Batista, né? Irmãos, o testemunho vale muito, o testemunho. A gente tem muitos testemunhos dos passados, dos irmãos passados, principalmente os da Bíblia. E o testemunho nosso também vale muito para poder ter força. Não ter, assim, algum motivo para a pessoa olhar para nós e falar. Ele está ensinando, ele está falando, mas ele não vive isso, não pratica isso. Então aqui refere-se a um projeto ordenado, quando ele fala de escrevê-los tudo por sua ordem. É um projeto bem ordenado, não necessariamente em ordem cronológica dos eventos, mas seguindo a ordem natural da ocorrência dos tempos que foi acontecido. Aí ele fala: "Ó excelentíssimo Teófilo", desse homem. Não se sabe exatamente quem era este homem, né? Evidentemente era um estrangeiro, não eram uns judeus, uns gentios, de alta patente, não era no mundo romano daquele tempo, e que tinha aceitado a Cristo como seu Salvador e Senhor. Então, quando a pessoa aceita a Cristo como Salvador e seu dono, seu Senhor, seu Deus, aí ele vai pregar e vai viver com aquele ânimo, sabe? Um ânimo assim, nada bala. Agora o 4. Então ele falou assim: para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Quer dizer que podia confiar no que Lucas disse das coisas que ele estava informado. Pode ter certeza. Já poderá discernir a realidade. Lucas escreveu este evangelho a Teófilo como resultado. Muitos puderam entender o que ele escreveu e tendo aquela certeza das coisas. Então é isso que nós estamos aprendendo, estamos seguindo. Ele fala: pareceu-me também
motivado pelo Espírito Santo. Ele foi motivado pelo Espírito Santo. Irmãos, para nós vir aqui, porque nós somos motivados pelo Espírito Santo. Se nós formos deixar ser motivados pelo eu, pela nossa carne, às vezes não vem. Porque nós precisamos da carne também. Nós somos em corpo. Só o Espírito, não, mas se deixar o Espírito. Deixar o Espírito Santo nos motivar. Não desanimar. Para entender, para estudar, para depois informar para os outros, para pregar para os outros. Depois de ter informado com diligência, com zelo, entendido todas as coisas, o princípio da fé cristã está bem fundamentada. Então nós lembramos bem que a nossa fé, ela está bem fundamentada no quê? Em Jesus Cristo, nas boas novas, nas boas notícias. E na outra, aqui fala, para que tenhas plenas certeza das verdades em que fosse instruído, falando da versão, para que tenhas plena, não é ter dúvida, não é um pouco dúvida, certeza das verdades em que fosse instruído. Então, conheças e tenha certeza das coisas que já está informado, para conhecer. Informado do quê? Pelas Escrituras, pela palavra. E que quando nós ouvimos, outros explicaram, falaram também. Quer dizer que Lucas confirmou antes da fidelidade sobre os fatos. Quer dizer, a fé cristã está bem fundamentada, já antes, tudo que aconteceu antes. Nós olhamos para o passado e olhando para o futuro, o que vem para frente. Da agora para frente, nós estamos só aguardando o quê? A morte, e morar com Cristo, e viver com Ele para sempre. Nós estamos aguardando isso. Cada dia que passa, nós sabemos que nós estamos mais perto do dia da morte. Cada passo de nossas vidas, cada segundo, o ontem não volta jamais. É já um dia menos de vida que nós vamos ter. Ninguém gosta de falar da morte, ninguém lembra em morte, mas sabe que a morte vem a qualquer momento. Não tem idade, a qualquer momento a morte pode vir. Agora, João o Batista, 5. Abias. Espera, eu acho que é Abias mesmo, ver. É, da Judéia, um sacerdote de Jerusalém, da onde? Está um pingo aqui, Abia. Acho que é Abia mesmo. Na outra versão diz, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias, ou Abias mesmo. Do turno, quer dizer, do tempo, turno. Sua mulher era filha de Arão, e se chamava Isabel. Herodes, o grande, que reinou de 37 a 4 anos antes de Cristo. O evento corresponde ao nascimento de João Batista, que ocorreu no final do seu reinado. Um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Abias tem a ver com os 24 grupos do serviço do templo. Cada um dos 24 grupos seria por uma semana. Que em 1 Coríntios 24, 1, diz assim: e quanto aos filhos de Arão, estas foram as
suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então Zacarias era especialmente distinto por ter sido o primeiro dos 24 grupos ou famílias, cuja mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Quer dizer que os dois, tanto o marido como a esposa, podia traçar sua linhagem em Arão. Complicado. O primeiro sumo sacerdote, uma distinção muito cobiçada em Israel. Irmãos, hoje, será que há alguma coisa cobiçada no nosso tempo hoje sobre a vida espiritual, sobre a igreja? A cobiça hoje está no mundo. Tem alguma coisa cobiçada que os outros cobiçam, tem desejo? O que os irmãos acham? Eu acho que não. Quem vai cobiçar, ter uma vontade cobiçada para ser pastor? Um líder da igreja que só contra problemas. Fala, irmão Antônio. Eu acho que a cobiça tem desejo de ser pastor, o senhor tem desejo de ser pastor. Essa é a informação, sou o servo de Deus. No passado, eles eram excluídos de nação, né? De família em família. Então, vamos ganhar uma cobiça, sabia, santa. Eu vou te falar uma coisa que eu me lembro que eu falei para vocês e para ninguém. Eu lá em Bauru, e eu orava a Deus, porque os pessoal lá do serviço, onde eu abri um parênteses, né? Onde eu trabalhava, porque eu pregava muito e via só que a Bíblia, na hora do almoço, ficava lá no caixote, né, a Bíblia, está lá em casa. É essa daqui, ó, essa Bíblia aqui, ó. Ela ficava, eu estudava. Eles começaram a chamar de pastor, porque algum curioso vinha, sentava, quando estava na mesa, assim, no refeitório, estudando. Eu estava estudando para mim. No vento do relógio, lá na Jaqueteplan, eu almoçava e sentava lá e estudei o livro de Provérbio inteirinho. Estudado, não é lendo assim não, é livro de Provérbio. Passava bom, algum falava, até engenheiro, até encarregado, outro não, os patrões. Uns louvavam, né? É bom, uma hora bem aproveitada e tal. E eu orava assim, pedia a Deus, se fosse da vontade de Deus, que me fizesse ser pastor. Se possível, da Igreja Batista de Ubirajara. Você imagina? Isso eu e Deus. Eu orava isso, coração. Aí, e aconteceu. Primeiro o Monfele deu um toque. Primeiro foi a Simone. A Simone veio aqui, chegou e falou para mim lá. O Monfele deu um toque também. Mas ele falou, não, mas eu não vou falar, vou deixar com o irmão Paulo. Ele aqui é o dirigente. Ele era respeitoso, o irmão Félix. Ele não passava na frente. Mas é o que aconteceu. Não era uma cobiça assim, de ganhar dinheiro, nada. Tá certo, quando eu vim de novo, eu saí de lá do emprego lá e eu tive que ganhar para viver. E hoje não tem necessidade, graças a Deus. E já aposentado nós dois, temos uma reserva, então Deus abençoa, vamos tocando. Então aqui no 6, ele fala, já foi lido o 6? Podem ler então. Eles eram justos diante de Deus. Eles viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém. Olha a qualidade deles, ó. Eles eram ambos. O que quer dizer essa palavra ambos? Eles, é plural, ambos, plural. Quem que vocês estão vendo? Os dois. Tem que ser os dois. Se imagina chamasse eu lá e a minha mulher não topasse. Poderia? Não dava. Deus trabalhou. Largar os filhos junto, perto lá. Você pensa que foi fácil? Não foi. Vem morar aqui no fundo de uma oferta, aconselhou, irmão,
aluga a casa, ganha mais dinheiro, e aqui tem um apartamento. Falei, a mulher não topou de forma nenhuma. Eram ambos justos perante Deus. Às vezes, irmão, Deus vê, mas o mundo não reconhece que nem somos justos perante Deus. Nós não somos justos, que quer dizer perfeito. Primeiro, nós temos a justiça de Cristo. E nós procuramos fazer justiça quando depara com alguém que quer nos convencer para nós fazer uma injustiça, para nós fazer uma mentira, um arranjo. Então, é por aí. Andando sem repreensão em todos os mandamentos, os ensinamentos, os preceitos do Senhor. Diz-nos que naquele tempo havia poucas pessoas que realmente eram justas diante de Deus, vivendo nessa situação irrepreensível, que não fica repreendendo toda hora. É o chamado, a qualificação do pastor. Diz o pastor, homem de uma mulher, não é no presente, é toda a vida, ele tem que ter casado virgem, e vice-versa. De uma mulher, passei nesse teste, graças a Deus, mas andei por um fio para não ser reprovado nisso, não ter minha vida solteira, mas Deus me protegeu, graças a Deus. Que não seja a pessoa, o pastor que está sendo repreendido, falta dos cultos, desânimo, em vez de ficar passando os outros e tanta coisa. Não estou me gabando com isso, estou falando dele aqui, irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Indica uma vida, irmãos, está indicando que uma vida de justiça, que poucos tinham. E nós também, não é só o pastor, só o diácono, todos nós, todos os membros da igreja, devem ter uma vida de justiça. Você imagina só a igreja aí com a vida injusta, só vem fazendo injustiça, dando mau testemunhos, em vários sentidos. Que honra ser chamado irrepreensível pelo Espírito Santo. 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Está vendo? Essa aqui eu não escrevi, esqueci, não deu tempo. Olha, irmão, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Já há um problema aí. Estéril porque não tem filhos. E ambos eram avançados em idade, em dias. Já tinha passado. Queriam ter filhos. Essa condição a colocou na mesma categoria de, quem lembra o nome? Sara. Também não tinha, era estéril. Já havia passado da idade para poder dar para a luz filhos. Olha o milagre aí. Portanto, o nascimento de João foi tão milagroso quanto o de Isaac, de João. João lhe foi preparado dentro do ventre da mãe, sua mãe. Que ele, lá em Isaías, fala que ele que fez, preparou o caminho para o Messias, para Jesus ir preparando antes. Que nem o irmão Paulo, que ele foi preparando a igreja antes, sob contribuição, para no futuro ter um pastor, porque antes a igreja não tinha esse hábito. Predições referentes a João Batista, 8, irmão Daniel agora, né? E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Agora leia o Montonho 9, porque tem a vírgula. Obrigado. Ambos. Zacarias, alguns acreditavam que este fosse no mês de julho.
Se fosse assim, Jesus foi concebido 6 meses mais tarde. Lucas 1,26 fala. O qual teria sido no mês de janeiro, disse a tradição, em ordem de consequência. Em consequência, nasceria 9 meses mais tarde, ou seja, em outubro. Segundo o costume sacerdotal, o 9, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o sacrifício. Eles, diz a tradição, que eles utilizavam carvões de fogo, né, tirado do altar de bronze, um tipo de Cristo e a sua crucificação. É levado ao altar de incenso recoberto de ouro com os carvões do altar. Eram derramados incenso sobre os meninos. Era feito 2 vezes ao dia, durante a hora dos sacrifícios pela manhã e à tarde. Lembre agora. Você lembra quando Maria foi visitar Isabel? As duas estavam grávidas. Quem lembra? O que aconteceu? Vocês notem bem, irmãos, que parece que ela sentia que o menino pulou dentro do ventre lá de um. Quer dizer, eles se cumprimentaram um ao outro. Vocês notem bem? Isso não acontece, vai ser milagre. Os dois importantes. Você acha que acontece hoje? Não. É um milagre, Deus permitiu. E era feito 2 vezes ao dia durante a hora do sacrifício, pela manhã e pela tarde. Você já pensou, meus irmãos, se nós tivesse culto amanhã e à tarde? Aos nossos olhos, não seria um exagero, né? Um fanático. Ou 10. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Aqui nos ensina, irmãos, a importância da oração comunitária. Comunitária quer dizer a oração em grupo, a oração em culto da igreja e da intercessão. A igreja orando, intercedendo por alguém. Ora, coisa mais maravilhosa, coisa mais melhor, que não tem palavra para expressar sobre isso. Quando tem uma igreja está orando por outra igreja, ou um irmão está orando em favor do outro irmão, às vezes ele está na cama dele, na casa dele, ele ora com um irmão. Você pense bem, é ele e Deus que sabem, o outro irmão não está sabendo. Que tem alguém intercedendo por ele em oração, pedindo a Deus. Essa cena demonstra que a oração não se limita a um local específico. Não tem lugar específico para você orar. Aqui é um lugar, como o culto que nós temos. Mas você pode orar no caminho, você pode orar andando, pensando, caminhando. Desculpa. Pigarro. Ou a um indivíduo, mas é uma prática acessível a todos os cristãos, a oração. Nem todos oram no culto, vamos dizer. Irmão, eu lembro do irmão Cirilo, quase analfabeto, o irmão Alcide, palavra atrapalhada. Nossa, eles oravam. Orar não precisa ser orar bonito, não precisa ter uns que tem mais memória, tem mais palavra, ora melhor. Outros menos.
Mas a oração não é para enfeitar. Não é assim, é falar com Deus, é rogar a Deus, com respeito. 11. E o anjo do Senhor apareceu posto em pé à direita do altar. Fala que tradição que o anjo Gabriel, ao lado direito, é o lado da propiciação. Significado: direito, tribunal de Cristo. Esquerdo, o grande trono branco, irmão. E isso acontecerá no final do milênio. O julgamento final vai ser quando vai entrar nos novos céus e nova terra. Ó. Novos céus, nova terra. Lá que vai ser as recompensas, os galardões. Porque o reino milenar, reinando com Cristo, acredito eu que o reino milenar vai ser aqui mesmo. Mas é um mundo diferente, melhor, é um mundo novo. Onde que vai ser? Penso eu. Né? Acredito que assim. Agora, tem pastor que ensina assim. Tem grupos, né? Que na vinda de Jesus Cristo, ele vem nos ares, ele para lá. E sobe, encontra com eles nas nuvens. Fica 7 anos lá. Vocês já viram essa explicação? Eu vi já. Fica lá. E o mundo continua normal aqui. Lá estão só gozando. E aqui, 7 anos e meio, com o dia da tribulação, sofrendo. Não. A tribulação é prova de fogo para todos. Se fosse assim, não precisaria ter a grande tribulação. Já ia direto. Então, porque lá em Colossenses, deixa muito, Colossenses, a 1 Tessalonicenses, deixa claríssimo, deixa muito claro, que antes vai vir o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse anticristo? E que, em efeito, quer dizer que Deus aceita o sacrifício. Deus aceita o sacrifício nosso voluntário. Não se fazer um sacrifício obrigatório, confiando que aquele sacrifício vai te trazer algo. Nós temos que fazer, não esperar a recompensa. A recompensa é Deus que dá. Às vezes nós fazemos as coisas e não merecemos. Nós não merecemos mesmo. Mas às vezes a bênção vem, às vezes não. Você até motivado por amor às coisas. 12. Quando Zacarias ouviu, ficou perturbado e foi tomado de temor. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Aqui descreve aqui, como falava o nosso irmão pastor Carlos, prova por A mais B, descreve a reação imediata de Zacarias, ao ver um anjo do Senhor. Neste momento é essencial estabelecer um cenário para a promessa divina de um filho a Zacarias e Isabel. Pense bem, promessa de um filho. O casal idoso e estéril. E prefigura o anúncio ainda mais grandioso do nascimento de Jesus a Maria. 2 nascimentos milagrosos. Igual de Jesus não tem. Jesus não é pai, teve pai humano. José não foi, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A reação de Zacarias demonstra reverência e o temor que o Espírito Santo provoca no ser humano. O Espírito Santo nos provoca
Para nós agradecermos, sermos fiel, agradecer a Deus. Às vezes você esquece, Ele te dá um toque. Hoje mesmo, meio com pressa, sentei na mesa tomar café. Fala café, né? Mas leite, café e pão torrado, com queijo. Coisa simples. Quando comecei, o pensamento tocou em mim, não orou. Aí depois orei. Não aconteceu isso com os irmãos de uma vez, será? Sai correndo. O que eu fiz esses dias? Depois eu conto, nós estamos muito tempo, viu? A mulher orando para mim, eu nem sabia. Medo de eu cair, morrer, machucar. Falou do Gugu lá já. Eu fiz um serviço meio doido em casa. 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Amém. Mas o anjo lhe disse para eles: Zacarias, por nome, Zacarias, não temas. Irmãos, o nome vale muito, né? Está com o Espírito Santo, hoje não acontece isso. Depois eles chegavam e falavam assim, Sebastião, isso, que ele falasse, Sebastião, na oração, você vai ser pastor da igreja de Ubirajara. Saia correndo de susto, talvez. Escutar a voz assim, hoje não. Olha aquele tempo, O anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará para a luz um filho e chamará o seu nome João. Já escolheu o nome. Não foi eles que escolheram. Pense bem. Quanto que esse João? A tradução grega deve-se ler: foi ouvida, que significa que já não se oferecia como resultado de sua idade. Não era mais resultado da idade, resolveu o problema. É a idade, resolveu o problema. A não ser cada oração dirigida na vontade de Deus. Não podemos esquecer disso, que o próprio Jesus, Filho de Deus, falou assim. Pediu, será ouvida pelo Senhor e será respondida ao seu devido tempo. Tua mulher Isabel dará para a luz um filho e lhe dará o nome de João. Demonstra um favor gracioso de Deus a uma pessoa que daria para a luz um homem que prepararia o caminho para o seu filho Jesus Cristo, o Messias prometido. Quem leu por último, Paulo? 14. Agora o irmão Daniel, perguntei quem foi por último. Agora vou parar no 14. Leia, irmão Daniel. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Você note bem, amém. Olha, e terás prazer e alegrias. E muitos se alegrarão do teu nascimento. O regozijo desse acontecimento resultaria pelo fato de que ele apresentaria quem? O Messias ao povo de Israel, que foi dantes prometido ao mundo. O regozijo resultaria pelo fato de que ele apresentaria. Ele teve esse privilégio. Ele que foi preparando os caminhos, falando de Jesus. Amém? Então, dá uma marcada aqui para mim não perder depois. Que Deus abençoe a todos. E vamos louvar ao Senhor. Depois que eu desligar aqui, eu vou contar o que nós fizemos lá. Que hino vamos cantar? Setenta e dois.
desafio. Amigos sem igual. Não tem quem pega o pão sem ouvir. Amigos sem igual. É só melhor. Acho que acertei. Não sei. Agora o irmão Paulo termina com oração e vou contar o que aconteceu esses dias com nós. Senhor, mais uma vez, queremos agradecer pelo dia de hoje, pelo texto que nos tem trazido até aqui, que nos tem conservado a vida, a saúde, e pelo culto que está se encerrando. Pedimos por esse dia de cada um, pela nossa família, pelo culto da noite, pela vida do pastor, Deus abençoando a sua saúde, a sua vida espiritual, e a sua família que vem sempre nós, com as vezes pedimos, e agradecemos por estar aqui e pela salvação de Cristo Jesus. Podemos pedimos e agradecemos. Amém. Irmão, não sei se foi